Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez nesta semana para estudar a lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical. É a nossa última lição desse primeiro trimestre de 2023. Então estamos felizes porque realmente foi uma lição muito maravilhosa, uma lição muito agradável de se estudar e que muito instruiu a nossa vida. Porque falar sobre avivamento, falar sobre batismo no Espírito Santo, falar sobre a companhia do Espírito Santo é muito bom. E nós aprendemos muito e a nossa vida com certeza melhorou a cada dia que estudávamos essa lição desse trimestre. Então hoje a lição 13 é o título, o tema é o mesmo da lição como um todo. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E o texto áureo, aquele texto clássico de Abacuque 3:2. Ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Muito bem. E a verdade prática diz assim: é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Então Deus interessa o avivamento, que a igreja saia de dentro das quatro paredes e vá às ruas, vá aos vilarejos, vá aos caminhos fazer a obra da evangelização. Então, esta lição com certeza muito apropriada. E os objetivos de nossa lição, como sempre, são três. Primeiro, apresentar o clamor pelo avivamento feita pelo profeta Abacuque. Segundo objetivo, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. E terceiro, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Um avivamento na era cristã, na atualidade da igreja. Muito bem, meus amados. Então, nessa última lição, vamos falar sobre a oração de Abacuque, essa oração maravilhosa em que ele clama a Deus pedindo o avivamento. O nosso comentarista fala assim: encerremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. E diz mais: o clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Então, que a igreja do Senhor Jesus se inspire nas palavras, no clamor, no pedido, na oração do profeta Abacuque e clame neste momento, clame por um avivamento espiritual, um avivamento que restaure a vida da igreja, que restaure os compromissos, que faça com que o povo de Deus se volte para o Senhor e para o cumprimento da sua palavra. É muito importante porque essa lição toda ela nos chama, o chamamento da Escritura, ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, vez por outra, durante estudarmos esse trimestre, nós verificávamos que Deus está chamando, através da sua palavra, a sua igreja para o quebrantamento, para o arrependimento, para o clamor, para buscar ao Senhor nosso Deus, porque nós precisamos tanto, nesses últimos dias, nessas últimas horas da igreja na face da terra, precisamos cumprir, obedecer a palavra de Deus e nos aproximarmos cada dia mais do Senhor, porque breve, com certeza, Ele estará voltando para buscar a sua igreja. E nós precisamos enfrentar as forças do mal que estão se levantando com todo o ímpeto para combater a nossa fé, combater a palavra do Senhor, combater tudo aquilo que professamos segundo a Bíblia. Então, é preciso a igreja estar fortalecida, estar cada vez mais firme com o Senhor para poder enfrentar essas lutas. Mas o Espírito Santo está com a igreja, o Espírito Santo dará a unção necessária, o poder necessário
para enfrentarmos todas essas lutas, todas essas batalhas. Muito bem, meus irmãos, o primeiro tópico desta lição vai falar sobre o clamor pelo avivamento. E o primeiro subtópico fala sobre a intercessão angustiada do profeta Abacuque. Então, o livro do profeta Abacuque é um livro muito pequeno, tem só 3 capítulos, 2 páginas praticamente. Então, é um livro muito fácil de você ler, de você estudar e verificar o que aconteceu na vida, por que o profeta estava angustiado, qual era a sua preocupação e por que ele faz esse clamor ao Senhor nosso Deus. Então, diferentemente dos outros profetas, o texto de Abacuque não é aquela profecia onde Deus está ordenando para ele falar para o povo diretamente, entregar uma mensagem, né, de juízo ou de justiça, de arrependimento para o povo. Não. O que acontece no livro de Abacuque é um diálogo, é uma oração feita pelo profeta, oração esta que Deus responde. Então eles dialogam, o profeta ora e Deus responde. O profeta fala e Deus ouve e atende e responde o clamor, dá uma resposta para o profeta. Então, é muito interessante a forma como esse livro está escrito, porque demonstra uma intimidade forte do profeta com Deus, e Deus não deixa ele sem resposta, mas ele demonstra para o Senhor qual é a sua angústia. Então, no primeiro subtópico, a intercessão angustiada do profeta. Diz assim: Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o seu coração. E ele fez isso, ele clamou. O que era que angustiava o profeta? O comentarista fala: o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. Então ele observava o que estava acontecendo e se preocupava. Ou seja, era tamanha injustiça, a violência praticada pelo povo em rebeldia ao nome do Senhor. Então ele estava cansado de tudo aquilo, as pessoas não mais reverenciavam, não mais cultuavam a Deus, estavam todos voltados para as suas próprias práticas e que muitas delas desagradavam ao Senhor nosso Deus. E o profeta, é bom que se diga, ele está vivendo ali naquele período antes da Babilônia invadir Jerusalém e levar o povo cativo. Então, ele está vendo toda aquela prática pecaminosa de desobediência do povo, que não mais está voltando-se para Deus, não se arrepende, e aí pratica toda espécie de injustiça. Então, ele fica triste, se angustia, e fala, por exemplo, no primeiro capítulo, a partir do versículo 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Então ele é angustiado, ele coloca a sua preocupação, a sua angústia diante de Deus. E aí o Senhor vai lhe responder. Né? Ou seja, se tudo isso está acontecendo em Israel, mas Deus vai responder a sua situação. Então, primeiro, ele questiona por que o Senhor não responde a sua oração. Porque Deus não está com seus ouvidos inclinados para ouvir a sua oração, porque está demorando a responder. Então, essa aparente indiferença de Deus, que já está aqui no segundo subtópico, né, aparente indiferença de Deus, ele diz:
não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Ou seja, Deus tudo vê, nada foge ao controle do Senhor. Ele tudo contempla. Então, tudo o que está acontecendo no mundo e o que acontecia naquela época, Deus estava contemplando. Só que Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Então, ele age no tempo certo, no tempo correto. Então, Deus nunca age fora do tempo. Então, acontece só às vezes uma aparente indiferença, que às vezes a pessoa pensa que Deus não está vendo o meu sofrimento, Deus não está vendo as injustiças que nós estamos passando, porque é tanto sofrimento e eu não consigo sair, peço a Deus, eu oro e às vezes a resposta não chega. Era assim que estava Abacuque, mas na verdade era só uma aparente indiferença, porque Deus estava acompanhando tudo, estava vendo o pecado do povo. E ele vai dizer para Abacuque, vai dar uma resposta para ele, né? O que vai acontecer. Então, na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora, nesse momento, né? Assim como Jesus, quando veio ao mundo, ele também não agiu com juízo. Pelo contrário, ele agiu com graça, agiu com misericórdia, com perdão, com compaixão. Por quê? Porque ele veio para salvar o mundo, mas é claro que quando ele voltar uma segunda vez, ele virá como juiz e vai julgar as nações. Então, é preciso a gente aguardar o tempo certo de Deus, né? Porque todas as injustiças vai chegar o momento de ser cobrado, de se apresentar diante de Deus, aqueles responsáveis por tantas injustiças, às vezes, que acontecem na terra. Então, tem o momento de Deus, e esse momento vai chegar para aqueles que agem de maneira irresponsável, aqueles que agem de maneira a não ter humanidade, causando prejuízo, causando violência contra o ser humano. Então, no terceiro subtópico, então Deus vai responder a Abacuque. E essa resposta, ela está a partir do versículo 5 no livro do profeta Abacuque. Diz assim o texto sagrado: Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia e se apressam à comida. Então, Senhor, diz para Abacuque: olha, eu estou atento ao pecado, à violência, à desobediência do meu povo. E eu vou fazer justiça. E eu vou usar uma nação inimiga para poder fazer com que Israel ele sinta a pesada mão do Senhor por conta de ter se distanciado, por conta de ter desobedecido a Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus ele sempre alerta. Desde o início, ele aponta o caminho para o homem, né? Aponta o caminho da vida e aponta o caminho da morte. No Éden, ele disse, olha, eu desejo que vocês façam isso, comam de todas as árvores que está no jardim, não tem problema nenhum, é para vocês, é para alimento de vocês. Cultivem esse jardim, mas apenas não comam desta árvore aqui que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele diz o que pode e o que não pode. Como o homem deve fazer para ser feliz e como ele pode atrair para si a morte, né, a condenação. Então o Senhor alerta, orienta desde o início. Então se o povo entendesse o homem, como diz a história, ele não quer saber de Deus, desobedece, abandona o Senhor, então ele tem que arcar com as consequências do seu mal, consequência das suas escolhas, que foram diferentes da orientação que o Senhor lhe tem dado.
Então, por conta da desobediência de Israel, o Senhor diz que vai usar a nação babilônica, né, os caldeus, para punir, para vir com seus cavalos velozes, que estão espalhados por todos os cantos. Então foi assim que aconteceu, porque a partir de 605, o Império Babilônico destrona a Síria e assume o controle da maior parte daquela região, inclusive ali da Palestina. Então ele vai marchar contra Israel, principalmente Judá, agora Judá, porque Israel já tinha sido levado cativo pela Síria. Agora então a Babilônia marcha em direção a Jerusalém por conta do seu pecado. Então Abacuque, Deus faz Abacuque ver o que vai acontecer no futuro por conta da desobediência de Israel. E esse texto ele é importante para demonstrar que o juízo ele pode tardar, mas ele uma hora chega. Então muitas pessoas se acostumam pensando que não, porque Deus não se importa, Deus não vai me punir por causa dos meus erros, né? E até usa a questão da misericórdia. Realmente nós vamos ver daqui a pouquinho que Deus é misericordioso, sim, né? Mas uma hora a conta chega. E para o povo de Judá, essa hora chegou, porque desobedeceram, se afastaram de Deus, prestaram cultos pagãos, fizeram tudo aquilo que o Senhor tinha recomendado que não se fizesse, então chegou a hora e eles tiveram que pagar pelo seu pecado. Então, a resposta para o profeta vem. Mas é claro que essa resposta que Deus fala para Abacuque deixou ele já preocupado por um outro lado. No início ele quer justiça, ele clama porque o Senhor não resolve esse problema, o povo está distante, o povo está afastado. E quando o Senhor então fala sobre o seu juízo, como ele vai fazer Judá pagar pelos seus erros, então o profeta ele vai se preocupar. Então o tópico segundo, o avivamento pela palavra, já está no capítulo 3, de Abacuque. Então Abacuque é a oração de Abacuque. Nesse capítulo 3 é a oração mais clássica que temos no livro de Abacuque. É claro que o livro todo, como já falei, trata-se de uma oração, de um diálogo entre Deus e Abacuque e Deus. Eles conversam. Mas aqui no 3, realmente é a célebre oração de Abacuque. Então, versículo 2 diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, olhem só que ele vai pedir avivamento. Quando ele sente que a situação está complicada, então ele vai pedir para Deus trazer um avivamento no meio do seu povo, um avivamento da sua obra. Ele quer agora que Deus restaure o seu povo através de um avivamento. Então ele começa no primeiro subtópico do avivamento pela palavra, ele diz: ouvi a palavra de Deus, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra. Então, o comentarista diz, em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Versículo 2. Ele ouviu a palavra de Deus como resposta que o Senhor deu, e aí ele ficou preocupado com o juízo de Deus. E o comentarista diz, é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Então, quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Quando Deus se manifesta, nós temos que calar para ouvir a voz de Deus. Então, Deus respondeu para Abacuque. E o que é que acontece quando Abacuque ouve a voz de Deus? Está no segundo subtópico, né? O homem precisa temer a Deus, reverenciar a Deus, respeitar a autoridade de Deus. Disse o profeta:
ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Então, é preciso ouvir e temer a Deus. E ele vai esclarecer aqui para a gente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conforme está em Salmo 111, versículo 10. Então, a expressão temer a Deus remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. Um sentimento de profundo respeito diante do Criador. E continua, logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Ou seja, a voz de Deus, a palavra de Deus tem que ser, pelos filhos de Deus, pelos seus servos, tem que ser reverenciada. Porque quando Deus fala, está falando a maior autoridade do universo, autoridade da terra, autoridade do céu. É o soberano Deus que está falando. Então a sua palavra nós temos que respeitar, ouvir a palavra, né, e reverenciar. Por quê? Porque a palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa orientação, é o nosso guia. E a gente fazendo conforme nos manda a sua palavra, nós vamos ser abençoados, nós vamos ter uma vida sólida, uma vida bem arrumada, bem aprumada. É claro que nós não vamos estar isentos de problema. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, Jesus faz uma interessante comparação para nós. E ele associa o homem que ouve a palavra de Deus e a pratica. Ele disse que ele assemelha este homem ao homem, esta pessoa, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, veio a chuva, veio a enxurrada, e a casa permaneceu firme, porque ela estava construída sobre a rocha. Então ele diz, é assim todo aquele que ouve a minha palavra e cumpre. É um homem prudente. Então é aquela pessoa que realmente está construindo a sua vida sobre um lugar firme, sobre um firme fundamento. Então, as chances desta casa ou desta vida desmoronar são mínimas, porque o seu fundamento é o Senhor. A sua base é Deus. Então, ele tem garantia de que se ele continuar praticando a palavra do Senhor, a vida dele vai caminhando no rumo certo, vai caminhando de forma reta, correta, sem desvios. É claro que ele pode, vez por outra, cometer algum erro, mas ele está firmado na palavra de Deus. E quando ele firma na palavra de Deus, as coisas, a tendência é darem certo na sua vida. Ele não vai estar isento de problemas, mas até para enfrentar esses problemas, ele vai ter força, vai ter sabedoria para superar os problemas que surgem na sua vida. E do contrário, Jesus disse, olha, já o homem que ouve a minha palavra, mas não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, insensato, que construiu a sua casa na areia. E veio a tempestade, veio a enxurrada, a chuva, a água, aí ela não conseguiu se segurar e foi demolida. Caiu, porque não tinha segurança, não tinha sustentação, não tinha uma base sólida, uma base firme. E assim a pessoa que não segue a orientação de Deus, não segue a sua palavra. Por isso, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que reverenciar, porque está falando uma autoridade e que está sobre a nossa vida. Então nós devemos seguir. Então a submissão à autoridade da palavra de Deus é a primeira condição para que a gente tenha uma vida avivada, uma vida cheia de unção e do poder de Deus. E Deus enviou a sua palavra para nós. Então quando Deus fala, assim como aconteceu com Abacuque, nós temos que ouvir. Nós não temos que questionar a palavra de Deus. Nós só temos que crer e obedecer na palavra. É isso que ele quer de nós. Porque se a gente faz isso,
a gente ouve, a gente crê e a gente então obedece, nós estamos demonstrando que nós temos total segurança, total confiança naquele que nos criou e que nos guia, que nos guarda, que nos protege. Então Abacuque ouviu a voz de Deus e temeu. Por quê? Porque era Deus falando, era a autoridade divina falando para ele. Então ele teme a palavra do Senhor. Mas então ele vai clamar por este avivamento, né? Ouvi a tua palavra e temi. Então ele vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, capítulo 3, versículo 2 de Abacuque, ele vai fazer essa oração maravilhosa, essa oração abençoada, porque ele quer, por mais que o Senhor esteja proferindo, dizendo, olha, eu vou enviar a sentença. Chegou o momento, está chegando a hora de que o povo vai ser levado ao cativeiro por conta da sua desobediência. Mas Abacuque, ele pede que o Senhor envie um avivamento para que restaure a vida do povo, restaure a fé, a confiança novamente, reate a relação com Deus. Mas Deus, evidentemente, que vai permitir que eles passem por isso, para que eles aprendam a ter a necessidade de Deus, a carência de Deus. Como disse Jesus, bem-aventurado, né, o homem, o pobre de espírito, ou seja, o que tem carência espiritual, o que tem sede de Deus, o que anela pela presença de Deus. E o povo de Judá, evidentemente, que vai sentir essa necessidade, vai sentir essa carência de Deus, mas quando estiver lá no cativeiro, distante da sua terra, distante da sua pátria, e muitos deles até distante da sua família. Então eles vão sentir lá essa necessidade de Deus. E Abacuque, ele diz, não, Senhor, aviva a tua obra, né, no meio dos anos. Restaura a vida do teu povo. E aí ele vai fazer esse outro clamor que já está aqui no tópico terceiro. No tópico terceiro, ele vai ser o avivamento, que é questão de vida ou morte. Então, o clamor pela misericórdia de Deus. Diz o texto, além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor, diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Ele vai dizer, na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, homem experiente, vivenciado na presença de Deus e conhecedor da lei, dos fatos históricos do Antigo Testamento, da história de Israel, ele sabia que Deus age com justiça, mas tinha também o conhecimento de que Deus é misericordioso, de que ele tem compaixão, ele é amoroso. Então, ele pede o avivamento e depois diz, na ira, lembra-te da misericórdia. Ele quer que o Senhor abrande a sua ira contra o seu povo, que restaure o povo, que lhe dê uma nova chance, uma nova oportunidade e que tenha misericórdia do seu povo. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele vai fazer esse clamor. No subtópico segundo diz, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve a oração das pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente dos seus pecados e buscam a face do Senhor Deus, porque Ele é misericordioso. Então, irmãos, esse subtópico segundo, em que Abacuque atesta a misericórdia de Deus, pede para que ele não se esqueça da sua misericórdia na sua ira. Ele nos remete, nós estamos estudando a última lição, mas ele nos remete à primeira lição. Porque na primeira lição, nós temos então a oração de Salomão,
que está ali diante do templo, da nova casa que ele constrói para o Senhor, está ali praticamente inaugurando, e ele faz uma oração belíssima, uma oração maravilhosa. No capítulo 6 de segundo livro das Crônicas, e ele se coloca diante de Deus pedindo para que Deus abençoe o templo, abençoe aquela casa, e que sempre que o povo ali daquela casa dobrar os seus joelhos, se voltar para Deus, para que Deus atente para o clamor do seu povo. E todas as vezes que o povo pecar, que pedir perdão, tendo como referência aquela casa, que Deus ouça a oração do seu povo e atenda com misericórdia, com perdão. Então, é uma oração muito bonita. E aí o Senhor, ele vai se revelar a Salomão à noite. E ele vai dizer sim, ou seja, ele vai atender o pedido de Salomão. E ele vai dizer: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se consertar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, também essa palavra abençoada do Senhor. Então, a questão da misericórdia de Deus, todo o tempo que o povo se voltar para Deus, com coração quebrantado, com coração arrependido, e se converter dos seus maus caminhos, clamar, buscar a face do Senhor, com certeza o Senhor se volta para o seu povo, perdoa os seus pecados e sara a sua terra, porque Ele é um Deus misericordioso. Então, por conta dessa misericórdia, Abacuque tem certeza que Deus vai abrandar o seu furor contra o seu povo. E o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, e está aqui no nosso texto da lição, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, Deus, Ele quer a retidão, Ele quer a obediência do seu povo. É isso que Ele quer. Ele quer um culto verdadeiro, um culto sincero. E muitas pessoas desobedecem ao Senhor. Mas não importa a quantidade de desobediências que eu e que você, ou que o seu povo tenha feito diante de Deus. Se ele se voltar para o Senhor, arrependido, pedir perdão dos seus pecados, estiver disposto a assumir um novo compromisso com Deus, com certeza o Senhor, Ele não rejeita um coração arrependido, um coração quebrantado. Ele está sempre disposto a perdoar. E Ele perdoa o seu povo quando clama por misericórdia, quando clama por perdão. E assim também Jesus ensinou os seus discípulos que devem perdoar aqueles que lhes ofendem, porque Deus é misericordioso e também nós devemos ser misericordiosos com o nosso próximo. Então Deus é esse Deus de misericórdia. E Abacuque, ele clama a Ele pedindo misericórdia. Então, continuando o terceiro tópico, avivamento, questão de vida ou morte. Então, primeiro, o clamor pela misericórdia de Deus. Segundo, Deus é misericordioso. E em terceiro, diz, clamemos a Deus. O comentarista fala, atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte não há mais o menor sentimento de vergonha e de pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. É verdade, meus irmãos, é que a depravação moral hoje ela é muito grande, porque existem muitos mecanismos
de combate à fé cristã e aos costumes, à moral cristã. Desde a década de 60, de 1960, através do movimento da Contra-Reforma, começaram a surgir vários movimentos de rebeldia, de insurgimento contra as tradições, contra os valores morais cristãos, em busca da liberdade total, da liberdade que as pessoas buscavam de poder fazer o que elas bem entendessem, sem estar sendo limitados por qualquer questão moral ou religiosa. Então, esses grupos começaram então a se desenvolver a partir dos Estados Unidos e foram ganhando força, crescendo, ganhando espaço, e hoje praticamente existe uma hegemonia na sociedade, nos meios de comunicação e até nos governos com a linha mais progressistas. Então, a partir daí, vários costumes, várias práticas contrárias à fé e à moral cristã passaram a ser institucionalizadas. E aí, ou seja, com uma pressão que vem sobre o povo de Deus, sobre a igreja, fazendo com que aquelas palavras, aquela mensagem exarada na Escritura, que fala sobre os bons costumes, a moral, aquilo que é bom para a população, para o povo de Deus, começa a ser questionado de forma muito acirrada. Como eu falei lá atrás, Deus, que é o Criador do mundo e Criador de todos os seres humanos, Ele sabe o que é melhor para nós. E disse, Ele mostrou o caminho bom, o caminho que vai levar-nos à vida, e também apontou para nós o caminho que leva à perdição, que leva à morte. Então, através da sua palavra, Ele nos instrui no caminho do bem, mas também nos aponta o caminho do mal. Então, nós só vamos seguir o caminho do mal se nós quisermos arriscar a nossa vida, a nossa segurança e também a nossa salvação. Porque ele diz para a gente o que nós devemos fazer para a gente ter uma vida boa aqui na Terra e no porvir alcançar a vida eterna. Então, se as pessoas não querem seguir, infelizmente, vão ter que arcar com as consequências. Mas o povo do Senhor, que acredita em Deus, que acredita em Cristo e que sabe que a sua palavra ela é verdadeira e imutável, que ela é válida para todos os tempos, para todas as épocas, culturas e sociedades, sabe que nós devemos cumprir a palavra do Senhor. Então, tem algumas pessoas, como diz o comentário, ainda mais há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam esses tipos de práticas contrárias à fé cristã, com pretexto da inclusão. Então vejam, ele disse mais aqui, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Nesse ponto, quero fazer algumas considerações sobre a questão do amor de Deus. Será que o amor de Deus, ele é realmente totalmente compassivo e aceita todas essas práticas contrárias à fé cristã, em nome simplesmente de que Deus não faz acepção de pessoas? Então vejam só, primeiramente, e um dia desse eu ouvi alguém dizer que para ser cristão de verdade, o cristão tem que aceitar todo tipo de pessoas e também das suas práticas, dos seus costumes, das suas condutas, independentemente do que elas praticam. E realmente, o amor de Deus, ele leva em consideração tudo isso. Agora,
não exime a pessoa da sua responsabilidade. Então Jesus, ele no seu ministério, ele desenvolveu grande atividade de contato com toda espécie de gente, de pessoas, rico, pobre, pessoas que eram religiosas, não religiosas, era o camponês, o pescador, o doente, o que estava alijado da sociedade. Então Jesus tinha uma relação com todo esse tipo de pessoas. Mas isso, evidentemente, está relacionado com a sua missão. Então, logo que o anjo falou para Maria sobre o nascimento de Jesus, ele disse: o seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em João 3,16, João registrou essas palavras de Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejam que Deus deu a vida do seu único Filho para pagar o pecado das pessoas, dos pecadores, das pessoas que estavam em falta diante de Deus. Mas ele prossegue dizendo assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o interesse de Jesus, a missão de Jesus é salvar, é resgatar o perdido. Então, ele considera que as pessoas estão em desobediência a Deus e por isso precisam ser resgatadas, precisam ser alcançadas, precisam ser salvas. Essa é a missão de Jesus. Então, certa vez Jesus estava almoçando na casa de um publicano, inclusive era de Levi, e aí muitos publicanos estavam ali, muitas pessoas consideradas pecadores estavam participando deste almoço. E aí os fariseus e saduceus, os escribas, começaram então a dizer: poxa, como é que vocês, tanto vocês discípulos quanto o mestre, ele está comendo com pecadores? Aí Jesus vai dizer para ele: não são as pessoas saudáveis que precisam de médicos, mas sim as que estão doentes. Então Jesus demonstra para eles que está ali não para aprovar a conduta, não para aprovar as práticas desregradas, desvirtuosas daquelas pessoas. Pelo contrário, Jesus está ali e ele vai em busca dessas pessoas porque eles a vê como pessoas necessitadas, carentes, doentes, que precisam de tratamento. Por isso ele está ali para resgatar e para salvar as pessoas. Então ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar, ele vai falar isso já para Zaqueu. Zaqueu era uma outra pessoa que tinha uma vida moral irregular, uma vida contrária à prática cristã. Jesus vai até ele. E novamente as pessoas ali, os religiosos, vão dizer: olha, como é que ele come ou se hospeda na casa de pecadores? E Jesus vai dizer para ele: hoje houve salvação nessa casa porque também este é filho de Abraão. E ele diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e para salvar o que se havia perdido. Então, onde tiver uma pessoa perdida, Jesus vai lá para alcançar. Então, Jesus não ignora as práticas errôneas. Jesus não ignora o pecado do povo. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas ele não vai ignorar esses pecados. E aí vejam só que do encontro com Zaqueu, resultou que Zaqueu, arrependido do que fazia, do que praticava, ele se comprometeu em dar metade dos seus bens aos pobres. E também, se tinha defraudado alguém, ele está se comprometendo a devolver quadruplicadamente. Ou seja, a presença de Jesus ali não foi para provar a conduta de Zaqueu. Pelo contrário, Jesus via Zaqueu como uma pessoa
perdida que precisava da salvação, e Jesus foi para resgatar. E à medida em que Jesus perdoava os seus pecados, com o arrependimento da vida dele, ele conseguia então mudar de vida. Ou seja, ele se converteu, mudou de comportamento, se comprometeu em deixar as velhas práticas para poder seguir uma nova vida. E Jesus, falando a Nicodemos, disse para ele que, na verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse mais, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, as pessoas com quem Jesus se relaciona, elas precisam mudar de vida. Então, Jesus as ama, por isso vai atrás delas, porque ele quer salvá-las, quer perdoá-las, quer tirar elas daquela situação de vida pecaminosa e trazer elas para uma nova vida, uma vida com Deus. Então, Jesus não ignora o pecado das pessoas. E quando aquela mulher que foi pega em adultério é trazida ali em torno do templo para Jesus, e eles dizem, olha, essa daqui foi pega praticando adultério. Manda Moisés na sua lei que tais devem ser apedrejadas. E tu o que dizes? Jesus simplesmente disse para eles, olha, quem dentre vós não tiver pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra. E ele ficou ali olhando, observando, e eles, como acusados pela sua consciência, deixaram aquela mulher e foram se retirando um a um, até que ficou só Jesus e a mulher. Jesus olhou para ela e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? E ela disse, não, Senhor, eles não me condenaram. Então Jesus disse, nem tampouco eu te condeno, né, eu te perdoo, né, por conta do amor, por causa da misericórdia, vai e não peques mais. Ou seja, você está perdoada, mas agora você deve ter uma nova vida. Não peques mais. Então, esse é um resultado da compaixão, do amor de Deus pelas pessoas. Então eu não posso alegar, dizer, por causa que Deus é amor, por causa que Jesus pregou o amor, que ele não queria a transformação das pessoas e aceitava elas como elas eram. Ele não fazia acepção de pessoas e ele ia até elas porque queria resgatar, mudar, fazer com que elas tivessem uma nova vida. E foi isso que Jesus causou na maioria dessas pessoas que tiveram um encontro real com ele. Ou seja, elas se arrependeram dos seus pecados e mudaram de vida. Deixaram as velhas práticas, porque a palavra de Deus diz que tudo, né, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, Jesus ama, Deus ama as pessoas, por isso entregou seu Filho na cruz para morrer por todos. Mas é necessário que as pessoas se arrependam dos seus pecados, tenham fé em Cristo e passem a ter novidade de vida. É isso que Deus quer. Portanto, nós não podemos alegar que, por conta do amor de Deus, nós não podemos mais pregar a palavra do Senhor para mostrar a verdade do que as pessoas precisam se converter dos seus maus caminhos, entregar a sua vida a Jesus e abandonar as velhas práticas contrárias à fé e à moral cristã. Por isso, o comentarista ainda diz, a Bíblia, porém, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é necessário a santificação. E não é possível nós nos santificarmos continuando a fazer o que a gente fazia quando era pecador, quanto mais. Aquela pessoa que estava distante de Deus, afastada do Senhor, não tinha nenhum pudor na sua conduta moral. Agora Jesus quer de nós santidade. Então ele diz assim, portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da tua misericórdia.
Como eu falei para vocês, uma hora a conta vai chegar, mas que Deus tenha misericórdia de todos, né? Porque a vontade de Deus é que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus quer salvar a todos, mas é necessário que as pessoas se voltem para Ele, arrependidas, peçam perdão dos seus pecados e tenham uma nova vida. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, e esse trimestre realmente foi uma lição abençoada. Todos esses domingos que nós estudamos a palavra do Senhor, e é necessário que a gente tenha consciência que a palavra de Deus é a verdade e ela tem uma profunda importância para a vida de todos aqueles que servem a Deus. Praticar, não só ouvir a palavra de Deus, mas ser praticante. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus nos guarde e até as aulas do próximo trimestre, se assim Deus nos permitir.